Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 4 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Deepfakes de voz, como inteligência artificial engana até 73% das pessoas. Mais de 640 servidores Citrix que são violados em ataques contínuos. E vulnerabilidades de sistema de controle industrial disparam em 2023. E eu começo com essa notícia que fala deepfakes de voz com a inteligência artificial, como a inteligência artificial engana até 73% das pessoas. Eu já começo dando um spoiler da notícia, porque a manchete dá a entender que a inteligência artificial engana até 73% das pessoas. No decorrer da matéria, ela vai dizer o contrário, né, que as pessoas conseguem identificar até 73% das vezes em que há a utilização de inteligência artificial emulando voz. Tá? Então já fica aqui esse spoiler. Em pesquisas da University College London, os seres humanos só conseguiram detectar que uma fala tinha sido gerada por inteligência artificial, ou seja, era deepfake, em 73% das vezes, tanto em inglês quanto mandarim. Esse estudo foi o primeiro a avaliar a capacidade humana de detectar fala gerada artificialmente num idioma diferente do inglês. Os pesquisadores utilizaram um algoritmo de texto para fala, treinado em dois conjuntos de dados disponíveis publicamente, um em inglês e outro em mandarim, para gerar 50 amostras de deepfake em cada idioma. Essas amostras foram diferentes das utilizadas para treinar o algoritmo, para evitar a possibilidade de reproduzir a entrada original. As amostras geradas artificialmente e as de verdade foram tocadas para 529 participantes para ver se eles conseguiam detectar o real do falso. Os participantes só conseguiram identificar o discurso falso 73% das vezes, o que melhorou apenas um pouco depois de receberem treinamento para reconhecer aspectos do deepfake. Os próximos passos para os pesquisadores é desenvolver melhores detectores automatizados de fala, como parte dos esforços contínuos para criar capacidades de detecção e combater a ameaça de áudio e imagens geradas artificialmente. Embora haja benefícios na tecnologia de áudio de inteligência artificial generativa, como maior acessibilidade para aqueles com fala limitada ou que possam perder a voz devido a doenças, há crescentes temores de que essa tecnologia possa ser usada por criminosos e estados-nação para causar danos significativos a indivíduos e sociedades. O professor Lewis Griffin, autor principal do estudo, afirmou que, com a tecnologia de inteligência artificial generativa ficando cada vez mais sofisticada e muitas dessas ferramentas disponíveis abertamente, estamos à beira de ver inúmeros benefícios, bem como riscos. O pesquisador disse: seria prudente para governos e organizações desenvolverem estratégias para lidar com o abuso dessas ferramentas, certamente, mas também devemos reconhecer as possibilidades positivas que estão à nossa espera. Essa é uma tecla que eu tenho até batido com certa frequência. A solução por si só, ela não é boa nem má, como tantas outras ferramentas que existem por aí. Pegar um exemplo muito esdrúxulo, mas um tijolo, ele é bom ou ele é mau? Ele pode ser muito bom se for uma peça utilizada para uma construção, ele pode ser muito ruim se for utilizado para ferir alguém. Mas o tijolo em si ele não é bom nem é mau, ele pertence a um contexto que, dependendo da utilização de quem for dar uma finalidade para aquela ferramenta, para aquele instrumento, para aquele objeto, ele acaba sendo utilizado para o bem ou para o mal. A inteligência artificial generativa é a mesma coisa. Ela pode ser utilizada para vários fins benéficos, mas também já está sendo utilizada, não sejamos hipócritas aqui, para fins maliciosos. Ela não é boa nem má. Ah, mas então vamos exigir que essas ferramentas utilizadas ou que são disponibilizadas por grandes indústrias tenham controles. Perfeito. Ontem eu relatei uma matéria que falava de ferramentas que já estão sendo mantidas e criadas por criminosos.
que utilizam como base boa parte dessas ferramentas que já foram disponibilizadas e criadas por grandes fabricantes. Esse é o problema. Então a gente precisa não só criar controles para inibir o mau uso, mas também nos prepararmos para uma enxurrada de conteúdo malicioso que vai simular, emular pessoas, características de serviços, etc. E nós precisamos entender como nos comportar frente a essa ameaça. Mais de 640 servidores Citrix são violados em ataques contínuos. Mais de 640 servidores Citrix, NetScaler, ADC e Gateway foram violados e alvos de instalação de backdoor em uma série de ataques direcionados a uma vulnerabilidade crítica de execução remota de código, RCE, rastreada como CVE 2023-3519. A falha foi explorada anteriormente como um dia zero para violar a rede de uma organização de infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Pesquisadores de segurança da Shadow Server Foundation, organização sem fins lucrativos dedicada a melhorar a segurança da internet, revelaram que os invasores implantaram shells da web nos servidores Citrix. Posso dizer que a quantidade que detectamos é muito menor do que a quantidade que acreditamos estar por aí, infelizmente, disse Piotr Kijiewski, CEO da Shadow Server ao Bleeping Computer. Relatamos dispositivos comprometidos com web shells em sua rede. Estamos cientes da exploração generalizada que já está acontecendo desde 20 de julho, disse a Shadow Server em sua lista de discussão pública. Se sua empresa não corrigiu até então, por favor, assuma o compromisso. Acreditamos que a quantidade real de web shells relacionadas ao CVE 2023-3519 seja muito maior do que 640. Cerca de 2 semanas atrás, a contagem de dispositivos Citrix vulneráveis a ataques ao CVE 2023-3519 era cerca de 15 mil. No entanto, esse número caiu para menos de 10 mil, indicando algum progresso na mitigação da vulnerabilidade. A Citrix lançou atualizações de segurança em 18 de julho para resolver a vulnerabilidade RCE, reconhecendo que exploits foram observados em dispositivos vulneráveis e instalando, os clientes ou incitando os clientes a instalar os patches sem demora. Às vezes eles colocam umas palavras aqui que parecem estar erradas. Tá? A vulnerabilidade afeta principalmente dispositivos NetScaler sem patch, configurados como gateways, servidor virtual VPN, ICA Proxy, CVPN, RDP Proxy, ou servidores virtuais de autenticação, servidor AAA. Além de abordar o CVE 2023-3519, a Citrix também corrigiu 2 outras vulnerabilidades de alta gravidade no mesmo dia, CVE 2023-3466 e CVE 2023-3467, que poderiam ser exploradas para ataques de script entre sites, cross-site scripting, refletidos e escalonamento de privilégios para root, gangues de ransomware incluindo Revil, Doppelpaymer, tiraram proveito de vulnerabilidades semelhantes do Citrix NetScaler ADC e Gateway para violar redes corporativas em ataques anteriores. Isso reforça a necessidade premente de que as equipes de segurança tornarem a correção de servidores Citrix uma prioridade em suas listas de tarefas. Claro, se existe a comunicação de que uma vulnerabilidade ela tem sido explorada, para começar, isso obviamente é mais grave. A vulnerabilidade existe, ela tem sido explorada por agentes criminosos, logo ela deveria ser priorizada. A vulnerabilidade é crítica, independente de estar ou não sendo explorada. Deveria também ser corrigida. O grande ponto, pessoal, e isso eu tenho falado sistematicamente, é que a grande realidade da maioria das empresas é que possui processos de gestão de vulnerabilidades extremamente lentos. Quando reconhece as vulnerabilidades, demoram muito para homologar e tomar a decisão de aplicar.
Por vezes, sequer classifica aqueles ativos que são mais críticos e deveriam ter correções priorizadas em virtude da superfície de ataque. Essa é a verdade. Enquanto não conseguirmos trabalhar adequadamente para mapear e corrigir as vulnerabilidades mais críticas, veremos uma quantidade de incidentes ainda grande. E na última matéria de hoje, vulnerabilidades de sistema de controle industrial disparam em 2023. Cerca de 34% das vulnerabilidades de segurança que afetam os sistemas de controle industrial ICSS, relatados nos primeiros semestres de 2023, não têm correção ou remediação, registrando um aumento significativo em relação aos 13% do ano anterior. De acordo com os dados compilados pela SimSaber, um total de 670 falhas de produtos ICS foram relatadas através da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos, CISA, no primeiro semestre de 2023, uma queda em relação às 681 relatadas durante o primeiro semestre de 2022. Dos 670 CVEs, 88 são classificados como críticos, 349 como altos, 215 como médios e 18 como baixos em gravidade. 227 das falhas não têm correções, em comparação com 88 no primeiro semestre de 2022. Os setores de manufatura crítica, 37,3% dos CVEs relatados no total, e energia, 24,3% do total relatado, são os mais propensos a serem afetados. Outros setores industriais proeminentes incluem sistemas de água, instalações comerciais, comunicações, transporte, química, saúde, alimentação e agricultura, e instalações governamentais. E aí, ficou preocupado? Eu, quando vi essa matéria, fiquei extremamente preocupado. Porque uma coisa é a gente entender que possui, e essa é uma realidade geral, e não só brasileira, mas mundial, de que o processo de gestão de vulnerabilidades ele é lento, ele é ineficaz. Isso é uma coisa. Porque parte do pressuposto que as empresas precisariam focar justamente em melhorar os seus processos, em tentar rapidamente identificar as vulnerabilidades e corrigi-las, homologando, obviamente, quando possível, tendo estratégias robustas de rollback, se necessário, mas corrigindo aquilo que de fato é importante. Aqui é diferente. O que essa matéria fala, e é muito grave, é que 34% das vulnerabilidades, ou seja, mais de 1/3 de tudo que foi mapeado de vulnerabilidades de segurança que podem afetar sistemas de controle industrial, não tem correção. Ou seja, não adianta nada. As empresas podem ter o processo mais ágil, mais robusto, trabalharem fortemente nas questões de homologação, corrigirem no mesmo dia que os patches, firmwares, service packs, o que for, hotfix, estiverem disponíveis aqui. Só o fato de terem esse tipo de sistemas significa dizer que vão conviver com vulnerabilidades. Isso é preocupante. Óbvio, o que se espera é que os fabricantes levem um pouco mais a sério, ou consigam trabalhar mais rapidamente, consigam pensar em arquiteturas seguras para esses tipos de dispositivos. Claro, mas também significa que se você está inserido dentro dessa indústria, você precisa pensar em superfície de ataque. Você precisa pensar em modelagem de ameaças. Claramente. E você tem que trabalhar com controle de acesso. Tentar ao máximo diminuir a superfície de ataque. Ao máximo. Sabendo que você vai conviver com sistemas vulneráveis. E não há o que fazer. Então blinde. Utilize o máximo de recursos de segurança para identificar comportamentos anômalos, tentativas. Trabalhe em planos de contenção.
de resposta a alguns tipos de incidente, porque é isso que dá para fazer. Nesse cenário, 1/3 das vulnerabilidades mapeadas não ter correção é horrível. Então você tem que diminuir a possibilidade de que aquela vulnerabilidade que existe e estará presente seja de fato explorada. Como que você faz isso? Bom, prioritariamente com controle de acesso. Simples assim. E depois, com outros sistemas, com outros controles de segurança, trabalhando aspectos de segurança em profundidade, para ir diminuindo, obviamente, a probabilidade de que essas vulnerabilidades sejam exploradas, né, com WAFs, com IPS, com firewall, com sistemas que utilizam virtual patching, com sistemas que monitoram comportamentos anômalos e a tentativa de utilização de scripts maliciosos, o que for. A verdade é que a gente precisa entender o cenário e, a partir dele, estabelecer uma estratégia clara de proteção, sabendo que, eventualmente, esses dispositivos podem ser comprometidos. Então, mapeie essas vulnerabilidades, entenda quais são os dispositivos que conviverão com elas, porque não há possibilidade de correção, e monitore. Monitore porque, se você sabe, a partir de quais são, o que pode ser modificado a partir da exploração de uma vulnerabilidade, então você tem pelo menos elementos para identificar quando isso acontecer. E se acontecer, você tem que ter planos claros de resposta a esse tipo de incidente. É isso que nos cabe, é isso que uma estrutura madura de segurança é capaz de fazer. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima!